Todos, paz profunda. Essa atividade começa a ser gravada a partir de agora para registro junto à grande loja de jurisdição da língua portuguesa, AMOR. Ao ingressar na sala virtual desta atividade, você concorda com a cessão de seus direitos de voz e imagem. Ao ingressar na sala virtual desta atividade, você também concorda automaticamente com a íntegra do que dispõe a Lei Geral de Dados do Governo Federal. Sejam todos muito bem-vindos. Ainda que a mensagem a ser estudada faça parte do fólio de nossa ordem, os comentários e respostas dadas pelo apresentador é de sua inteira responsabilidade e não representam a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amor. Declaração da missão da Ordem Rosa Cruz. A antiga e mística Ordem Rosa Cruz é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual e dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. Ao final da palestra, a gente vai abrir um fórum, né? E a gente pede que as perguntas e os comentários sejam feitos em mais ou menos 3 minutos e que as perguntas sejam objetivas e relacionadas ao tema abordado. O nosso facilitador de hoje vai fazer a palestra A Geometria Sagrada e o Arqueômetro, e é o frater John Timóteo dos Santos. Ele é gerente de projetos, graduado desde 2011 em Gestão de Tecnologia da Informação pela Universidade Católica de Brasília, com pós-graduação em Governança de TI, pelo ICCAP, de Brasília também. Ele é membro da loja Rosa Cruz Distrito Federal, AMORC, venerável mestre da ARLS do Planalto Central, do Oriente, do Distrito Federal, e membro do capítulo Luz do Planalto Central da Maçonaria do Arco Real do Oriente do Distrito Federal. A palestra Geometria Sagrada e o Arqueômetro, a sinopse dela é a seguinte: ela faz uma viagem na história mostrando a utilização da geometria sagrada nas artes, construções e na natureza. Vamos mostrar que na arquitetura gótica, os antigos construtores utilizaram da geometria sagrada na construção de templos. E vamos conhecer Saint-Yves d'Alvèdre, que acreditava que o Criador usa a proporção matemática na criação de todas as coisas e fenômenos do universo. Com seus estudos, desvendou os segredos das construções dos templos medievais através do arqueômetro, um instrumento das altas ciências e das artes, pois integra em seus fundamentos todos os princípios universais e apresenta diversas revelações sobre as universidades dos saberes ligadas às antigas sociedades de mistério. Bom, já fiz a introdução do Frater John e eu queria agradecer a ele por ter aceito o convite. Foi uma luta para trazê-lo para fazer essa palestra, mas ele aceitou, o que eu achei excelente, né? Porque é um tema que eu também não tenho muita profundidade, eu quero conhecer mais. Então, muito obrigada mais uma vez, Frater John, e a palavra é sua. Pode abrir o seu áudio aí. Ok. Já posso compartilhar a tela aqui? Está com desligado o compartilhamento por enquanto. Ok. Então,
Eu gostaria só de fazer uma pequena colocação, porque esse tema é um tema muito importante, é uma coisa, é um estudo, né, na verdade, dedicado. Eu não estou trazendo aqui, não estou nem com a intenção de falar sobre o livro que Stanley Ives escreveu, que é o Arqueômetro, né? E, na verdade, porque eu teria que ser um matemático e muito mais do que isso. Eu teria que conhecer vários princípios cabalísticos, detalhes dentro do estudo que ele mesmo fez, que por motivos óbvios não seria possível num estudo de 3 meses, que foi mais ou menos esse estudo, esse tempo que eu fiz, para poder chegar a esse tema, né? Eu já conhecia o tema de alguns anos atrás, mas para chegar nessa palestra eu tive que rever alguns conceitos. Então, não sou especialista em geometria, mas eu vou tentar dar para vocês aqui uma visão daquilo que eu senti desses conceitos, desse estudo, desse instrumento chamado arqueômetro, e de como ele se relacionou com essa questão das construções dos templos antigos, ok? Então, nós vamos fazer uma breve navegação nessa história. Então, aqui nós temos imagens de desenhos e de obras do homem, né? Que a princípio nos atraem pela beleza, pelo seu conteúdo, pelo seu porte. E olhando para isso, a gente pergunta o que essas obras têm em comum para nos chamar tanta atenção, né? O que elas têm por trás para nos chamar tanta atenção? E nós começando pelo templo de Partenon. Esse templo de Partenon foi construído pelo escultor Fídias, né? Foi ele que idealizou o templo. E ele, lá na Grécia, utilizou o princípio da proporção áurea, que é exatamente esses quadrados que vocês estão vendo aí, essa animação, demonstra de como esse templo se encaixa dentro dessa proporção áurea, né? Na verdade, está baseado aqui em um número muito conhecido, famoso, chamado Φ. Esse Φ é em homenagem ao próprio escultor Fídias, por isso que eu fiz questão de mostrar primeiro, já que foi ele um ousado construtor, ou projetor, ou ainda arquiteto, né? Digamos assim, nas obras que ele fazia. Ele aplicava esse conhecimento, e o templo de Partenon foi um dos templos antigos que foi construído com esse princípio. A outra figura que nós mostramos, o homem vitruviano, né? Já é muito conhecido também, ele está utilizando o mesmo princípio das proporções áureas. Nós podemos ver aqui novamente os quadrados, né? Um dentro do outro, e seguindo numa evolução aritmética que nós vamos comentar daqui a pouco, nós temos uma espiral que faz com que esta figura se encaixe em medidas de proporções que o nosso cérebro humano entende como perfeita, entende como beleza, né? E chama a atenção de uma certa maneira. Esses homens, naturalmente, conheciam alguma coisa com relação à geometria sagrada, que é a geometria que usa essas proporções matemáticas para que a imagem fique mais perfeita, fique mais atraente para aquele que está observando. O Nascimento de Vênus também, que é uma pintura de Sandro Botticelli, né? Representando a deusa Vênus, emergindo do mar, uma mulher adulta. Essa pintura também, em diversos momentos, ela tem essa aplicação, de novo, das divinas proporções, tá? Nós podemos ver em todas as figuras aqui presentes, está sendo trabalhado a divina proporção. Então, isso traz uma harmonia, traz uma visão diferente, traz algo que dentro de nós ressoa como perfeito, como belo, como atraente. A Catedral de Chartres, que foi uma
das figuras que também nós mostramos. Ela foi iniciada a sua construção em 1145 e concluída em 1221, na cidade de Chartres, no noroeste da França. Esse esquema da planta baixa dela revela que ela estava dividida em vários quadrados, retângulos também, né? Também mantendo essas proporções, tá? Mais tarde nós vamos mostrar outra forma de se entender que essas medidas levam também às proporções dentro da geometria sagrada, quando nós falamos do arqueômetro. Então, é interessante lembrar, né, que ela é uma das igrejas, um dos templos construídos durante o período das catedrais góticas, né, e era de um tempo em que o templo, a religiosidade, a filosofia se misturava plenamente, né, era visível a arte, né, estando presente até mesmo nos lugares sagrados. Então, vamos aí um pouco sobre a matemática, né, falar sobre isso que estamos falando de proporções áureas, de geometria sagrada, e vamos tentar entender um pouco o que é isso. Foi em 1170 a 1250, nós tínhamos um período, o famoso matemático italiano Leonardo de Pisa. O Leonardo, ele, tentando resolver um problema, entender um problema a respeito da evolução de uma população de coelhos, ele percebeu que, matematicamente, se nenhum coelho morresse, a progressão deles, de quantos coelhos nós tínhamos no período de tempo, ela seguia uma certa lógica. Ele percebeu isso e entendeu também, óbvio, não só por isso, mas por outros cálculos que ele fez, ele conseguiu esquematizar, né, e esse desenho que está aí é esse esquema, onde ele mostra o seguinte, a famosa sequência de Fibonacci. O que é isso? A sequência de Fibonacci, ela começa do zero, na verdade, onde você não tem nenhum número, e na sequência você soma 0 com 1 e dá 1. Ou se você pegar 1 mais 1, dá 2. Se você somar 1 com o próximo número, que é 2, dá 3. Se somar 2 com 3, dá 5. E aí por diante, 5 com 8, e você vai somando eternamente. Você tem números que vão estar proporcionalmente equilibrados, tá? Matematicamente, formando uma sequência que desenha na sua forma uma espiral. Então, observe que esses quadrados eles estão dispostos para mostrar o seguinte. Aqui eu tenho um quadrado de lateral de 1 centímetro, de 1 metro, digamos assim, né? Mais um quadrado de 1 metro. Após isso, eu tenho um quadrado de 2 metros, de 3 metros, 5 metros e 8 metros. E se eu pegasse um compasso com ponta seca no primeiro quadrado e fizesse uma curva, acompanhando as extremidades das outras duas pontas, dos dois outros vértices, digamos ali, do quadrado, observe que eu vou desenhando e colocando a ponta seca sempre na parte oposta, eu vou desenhando, olha só, né, um semicírculo, né, um quarto de círculo, né? E observe que na sua trajetória ele forma uma espiral. Bom, esse desenho, daqui a pouco nós vamos ver ele manifestado em outras coisas, tá? Então, nós vamos falar aí primeiro sobre a proporção áurea. Eu tenho que dizer uma coisinha interessante sobre Fibonacci, tá? Essa sequência de números seria infinita. Ela poderia ser disposta em quadrados infinitamente, né, geometricamente, tá? Então, esse desenho aí ficou conhecido como retângulo de ouro, tá? Foi uma maneira do Fibonacci encontrou de demonstrar, né, fazer um efeito visual daquilo que dizia o seu cálculo, a sua descoberta. Tá? A proporção áurea, na verdade, que é a expressão disso que o Leonardo fez, ela, para chegar a esse número de 1618, tá? Você obtém de que maneira? Você pega uma reta, tá? Você divide ela em duas partes, de maneira que você tendo a soma
parte pequena mais a parte maior dessa divisão, dividido pelo valor desta aqui, que é a maior parte entre elas, você tem essa dízima aqui, 161,8. Tá? Isso, na verdade, é o que o Leonardo estava tentando nos mostrar com os retângulos, mas matematicamente se prova por essa fórmula. Esse é o famoso número, né, o número de ouro. E aí, aqui nós vamos ter algumas amostras, né? Acredito que as imagens todos já conhecem, mas talvez possam, em algum tempo, não ter associado, que nos fenômenos da natureza, as divinas proporções são guardadas, ou essa proporção áurea, ela se manifesta em várias coisas. Observem só, aqui é um caracol, né? Ou um desenho de um caracol. Aqui nós temos um furacão, visto de cima, né? De uma aeronave. Nós temos aqui as ondas, né? No oceano, também desenhando a espiral. Nós temos a nossa digital, que faz o mesmo percurso. Nós temos as galáxias, né? A maioria delas é espiralada, e se não for espiralada, acompanha o princípio da espiral, mesmo sendo em outro formato, ok? O próprio girassol, dentro desse desenho aqui, eu não tenho um vídeo para mostrar aqui, mas podem procurar na internet, vocês vão encontrar. É um desenho bastante interessante, porque também as sementes do girassol formam uma espiral, né? Em plantas, nós percebemos isso nos embriões, né, de desenvolvimento. No ser humano, a forma como o feto fica por muito tempo dentro da mãe, aguardando o nascimento, ele se encolhe exatamente numa espiral perfeita. E temos mais aqui um outro projeto de caracol. Então, é isso aqui na natureza, nós observamos que isto segue um padrão. Tá? E aqui eu tenho um ponto interessante que eu gostaria de relembrar, que faz parte da minha pesquisa como buscador, né? Eu estudava na Escola Técnica em Curitiba e eu tinha aula com um professor de desenho técnico. E ele, como apaixonado por desenho técnico, na área de eletrônica, na área de elétrica, mas também com um professor que tinha algo a mais para falar com seus alunos, ele falou o seguinte, uma certa noite. Falou bem assim, olha, toda nota musical está relacionada a uma cor. Toda cor pode estar relacionada a um perfume. E todo perfume pode estar relacionado a um sabor, um aroma. Enquanto ele disse isso, eu fiquei extasiado com aquilo e fiquei pensando, nossa, mas que coisa interessante. Então, existe relação entre cores, provavelmente, como ele falou, entre notas musicais, som. Aquilo, para mim, era uma novidade, porque se apresentava diante de um mundo que até então eu não tinha parado para perceber. O mundo está na nossa frente, as coisas estão na nossa frente. Hoje a ciência, claro, evoluiu muito e nossos filhos já estudam, nossos netos estudam já esses conceitos de uma maneira bem mais aprimorada. Mas na minha época, lá nos anos 80, era novidade. A gente não tinha internet, a gente não tinha muita novidade, não tinha filmes que falassem sobre isso. Então, era para mim algo de diferente. E aquilo me despertou como a buscar o que isso significava, o que esse mundo é, então, para mim, porque até agora a minha religião, até o momento que eu permitia, não me falava sobre essas coisas. Então, quem é Deus? Se as suas obras são assim, se aquilo que está dentro do mundo, num contexto de coisas que eu trabalho para criar outras coisas, funcionam com base em frequências, em vibrações que são harmônicas e que se equivalem, né, tem mais coisa por trás. Eu vou buscar essas informações, e foi aí que eu comecei a buscar, a ler, e fui encontrar algumas respostas, né? Procurei até conhecer a Ordem Rosa Cruz, e aconteceu certas coisas. E eu coloquei esse texto acima para lembrar que na obra intitulada O Cabalho, está escrito que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Então, isso é só para a gente pensar um pouquinho, tá? Mais tarde a gente pode comentar. Bem,
essa busca de entender ou de tentar conectar diversos conhecimentos, diversos princípios, né? Foi uma paixão de vários homens, tá? Foi uma paixão de vários homens. Nós tivemos aí, em 1275, Raymond Lull, que escreveu a Ars Magna. Ele, na verdade, tentou, em alguma síntese que ele fez, eu até coloquei alguma foto aí do livro, que seria o livro original, né? Vocês podem observar que tem um instrumento peculiar, né? Nós temos uma régua, uma espécie de régua, o alfabeto, temos também um estudo falando um pouco sobre também aqui, ó, geometria, triângulos em determinadas posições, enfim. Esse foi um dos primeiros que estudou, tentou sintetizar algumas coisas dentro de um livro, de uma obra, e ousou um pouco colocar a matemática para falar de coisas sagradas, tá? O Louvre. E ele neste livro, com esta obra dele, né, ele tentava misturar atributos religiosos, filosóficos, né, selecionados de várias listas, e tentava mostrar que umas tinham relações com as outras. E há quem diga que ele foi muito inspirado por um dispositivo chamado Zairja, usado pelos astrólogos árabes. Tá? Então, esse é um primeiro nome que eu gostaria de mostrar, né, que já estava ligado a esse tipo de estudo. Nós também notem que esses homens que têm essas grandes ideias, eles trazem para o mundo, os grandes inventores trazem para o mundo, de uma forma geral, uma nova maneira de pensar. Eles estão à frente do seu tempo, eles pensam, eles trazem informações que nos escapam, ou que escapam ao tempo deles, da percepção das pessoas comuns, né? E que somente nós agora vamos percebendo qual era a visão daqueles matemáticos, daqueles senhores que criaram alguns inventos, né? O Leibniz, por exemplo, criou uma calculadora mecânica, né, que ficou conhecida como a roda de Leibniz, né? Na verdade, é uma calculadora cheia de engrenagens. Ele tem o que ele coloca dentro desse princípio aí, se vocês quiserem imaginar um pouco o que na verdade ele criou, nós ainda nos anos 60, 70, quero crer, usamos muito isso. Uma calculadora que você girava, digitava os números, girava uma alavanca, e ela calculava, somava, subtraía, dividia, enfim, antes de aparecer a calculadora eletrônica. E o Leibniz foi um dos primeiros que criou um mecanismo muito semelhante, né? Claro que o ábaco é muito mais antigo, mas em termos de máquina mesmo, ele traz esse invento. E ele diz assim, uma coisa curiosa, ele concebe Deus como um ser, substância absoluta, com infinitos atributos, com o máximo de perfeição, sem negação e sem ilimitado. Tá? Ele dizia exatamente isso, que ele concebia Deus como um ser absolutamente positivo. Né? Ele não aceitava a negatividade, ele não entendia as coisas divinas e o próprio Deus em si como um mundo que estaria sujeito a erros, a problemas, enfim, a desvios, a acidentes. Ele entendia esse princípio como um todo positivo, integralmente positivo, o que é muito parecido com o antigo conhecimento Veda, que não permite a negação. Né? Lá na Índia, os Vedas eles não acreditavam no não. Para eles não existia o bem e o mal. Né? Eles transcendem uma visão espiritualista em que só existe o todo e que tudo que existe, que é o Criador, tudo que existe está dentro do Criador. O Leibniz também era desse mesmo pensamento. Nós tínhamos também Nicolau de Cusa, que foi um cardeal romano, foi um dos primeiros filósofos a criticar a questão do modelo geocêntrico do mundo, né? Como ele era um padre, não foi
não teve muito problema de ser queimado, né? Mas ele era olhado meio assim pelos religiosos da época, né? E ele também partia de uma ideia de que tudo é manifestação de um único ser, né? Mas que por mais que você tivesse uma obra perfeita, por mais que algo possa chegar a uma perfeição, jamais vai conseguir chegar no Deus em si. Porque ele dizia assim, a verdade da imagem não pode ser vista tal como é em si, através da imagem, porque esta nunca chega a ser o modelo. Toda perfeição vem do exemplar, que é a razão das coisas. Este é o jeito como Deus reluz com as coisas. Como consequência, o absoluto é incompreensível, posto que o invisível não pode se tornar visível, e o infinito não se encontra no finito, como dirá, porque em Deus se produz uma contradição. É devido a Deus ser o absoluto e, ao mesmo tempo, é único e múltiplo. Então, ele tinha um conceito de Deus além do seu tempo, né, para quem era um cardeal romano. Outro que estava além do tempo foi Giordano Bruno, também com pensamentos um pouco diferentes, né? Falando sobre a questão de sol, estrela, falando sobre vidas, provavelmente sobre ter que as estrelas que nós enxergamos eram outros sóis, que planetas orbitavam ao redor delas, que o nosso planeta não era o único então habitado. Ele não dizia somente, gente, que nosso planeta é o centro do universo, que isso estava errado. Ele dizia pior do que isso, ele dizia que existiam outros planetas habitados. Então, imagine o escândalo que foi, na época, para esse teólogo e filósofo, né, ter falado essas coisas e pagou o preço que pagou, né? Mas foi um outro homem que também tentou despertar na humanidade algum sentido para o entendimento de que Deus é algo maior do que a fé que se pregava, então, em sua época. Este Athanasius Kirchner, também de 1600 a 1680, foi um jesuíta, um matemático, físico. Espera um pouquinho, Luciano. Estou aqui gravando meu... Ele também era um cabalista e hermetista, né? E ele trouxe, dentro do cabalismo, do hermetismo, né, vocês vejam esses homens, muitos deles tinham autoconhecimento, mas eles não vinham a público falar sobre isso, ou se vinham, eles falavam, nunca conectavam seus pensamentos, suas pesquisas, né, a alguma coisa concreta. Mas o Athanasius, ele fez, sim, ele construiu uma máquina também, através da qual ele tentava fazer a síntese de todas as tradições místicas. Essa máquina era também algo estranho, só ele conseguia mexer, mas ele disse que através dela ele conseguiria provar, né, que as coisas se relacionam, as vibrações que existem no mundo, as medidas, enfim, cores, as manifestações, os números, né? Eles se interrelacionam. E porque as pessoas naquela época vinham, e até muito tempo, pouco tempo atrás, nas escolas, né, nós ainda vimos, pelo menos quando você faz o primeiro e segundo grau, você vê as coisas como em separado. Acho que uma das piores coisas que se faz no ensino é falar de matemática, é falar de princípios como se fossem coisas separadas, é falar de disciplinas como se elas fossem coisas à parte, não conectar uma coisa à outra. Nós temos aí a catedral construída na Idade Média, né? Catedral de Reims, tá? Também é um patrimônio tombado pela Unesco, né? Observe a beleza, a imagem não é de alta definição, mas a gente pode perceber a beleza da construção, o nível de detalhamento que é dessas construções. Se nós fôssemos fazer as medidas, iríamos descobrir que estão utilizando as proporções baseado naquele 1618 que eu falei há pouco, tá? Nós vamos seguir mais para frente, falando de mais alguns detalhes interessantes.
Outra catedral do período gótico é a de Amiens, construída no período de 1218 a 1288. Tá? Chamavam essa entrada dela de entrada do paraíso. Tá? Ela tem um detalhe interessante sobre essas penumbras criadas pelos vitrais das catedrais, né? Enfim, a iluminação, a pompa dessa catedral, tanto na parte interna como externa, chama a atenção pela sua beleza e pela sua precisão matemática. E lembrando que muitas das catedrais desse formato ogival, ele não precisa de coluna sustentando o teto, né? Então, se pergunta como é que foram essas construções naquele tempo em que aparentemente nós não conhecíamos, né? Os grandes teoremas que hoje são de praxe, estudados nas escolas de arquitetura, né? As técnicas de arquitetura moderna, enfim, como é que puderam construir obras de tamanho arrojo que muitas não sucumbiram durante a Segunda Guerra Mundial em alguns bombardeios, ficaram de pé. Isso é muito curioso. Mas aí, por falar de catedral, falar de dessas obras, né, da arquitetura gótica, a gente tem que pensar um pouquinho, de fato, quem eram os construtores nesse período, né? Quem era que construía estas catedrais? Né? Quem eram os homens responsáveis por essas construções? Então, a resposta é simples, foram os pedreiros livres. Mas o que são os pedreiros livres? Bom, os pedreiros livres, naquela época, estas obras eram feitas através das guildas. Então, assim, na Idade Média, tudo o que se construía, ou que se produzia, era feito por guildas. Então, nós tínhamos guildas de sapateiros, tínhamos guildas de marceneiros, tínhamos guildas de construtores, né, que eram, no caso, chamados maçons. Tá? Só que, nesta época, nós tínhamos aquilo que nós chamamos de a maçonaria operativa. Tá? E o que era essa maçonaria operativa? Então, assim, eles eram profissionais mais religiosos do que técnicos, mais místicos que filósofos. Acabaram percebendo que o ofício de construtor, por suas características de integralização de formas, manipulação de símbolos e conhecimento de geometria e matemática, seria uma ocupação que se prestava não só às suas necessidades materiais, mas também a uma realização espiritual. Por quê? Porque o conhecimento que eles utilizavam, há quem diga, né, que eles tinham um conhecimento herdado desde os tempos dos antigos templários. E o René Guénon dizia que boa parte do simbolismo maçônico deriva dos pitagóricos, né, isso de fato, e também passando pelo conhecimento de membros dos Collegia Fabrorum, uma famosa irmandade já conhecida no passado. Né? Esses conhecimentos teriam sido transferidos para os pedreiros medievais que construíram as igrejas góticas. Por isso, a antiga maçonaria, que era chamada operativa, era chamada de arte real. E é a arte consciência, pois ela era manufatura feita com o espírito religioso. E eles eram, como eu fiz o resumo aí, né? Tinham conhecimento de matemática dos antigos egípcios, gregos, mesopotâmios, eles eram versados em arte de astrologia, cabala, alquimia, e eles colocavam tudo isso, utilizavam todo esse conhecimento para construir esses templos. Tá? Então, mas aí você podia perguntar, olha, mas todo maçom, todo pedreiro, ele podia construir, ele podia conhecer esses mistérios e utilizar desses mistérios para construir templos? Não. Era apenas aqueles que eram convidados a serem iniciados nessa guilda, num nível interno, e aí, dentro desse nível interno, eles iam entender como é que você trabalhava com esses cálculos, como é que você fazia
mistura de geometria, onde é que se aplicava a geometria, que sentido tinha de você estar trabalhando com números, com cabala, com cores, com proporções, enfim, como é que toda essa mística, como é que era possível uma técnica baseada em conceitos espirituais, em conceitos matemáticos também, mas em conceitos cabalísticos e alquímicos, como é que isso chegava a ser manipulado por esses construtores e se tornava um templo sagrado. Isso é uma coisa bem interessante, porque quando nós adentramos na maçonaria e nos falam sobre os operativos, o que nos é passado na maçonaria de hoje é de que os operativos eram apenas construtores de templos externos e hoje o maçom tenta construir o templo interno, que é o templo dele mesmo, o templo do homem. Construir, né, ou abrigar o Deus em si, que seria construir o seu templo interno. E não fala-se mais nada sobre isso. No entanto, a gente, pesquisando, descobre que isso não era verdade. Os maçons, eles tinham um grande conhecimento para poder trabalhar, produzir esses templos, criar essas catedrais medievais da Europa. Observe, inclusive, que a maioria das catedrais da Europa estão alinhadas com constelações planetárias, tá? Sendo esses alinhamentos típicos da chamada geometria sagrada. Então, além da catedral ser construída dentro de uma proporção que respeitava a própria geometria sagrada, ela também era alinhada a uma constelação. E todas as catedrais tinham um nome, não é? Nome, geralmente o nome de santo, ou então depois o nome da cidade, mas muitas tinham o nome de santos na época. E por que era dado esse nome de santos? Depois mais tarde nós vamos ver. Enfim, esses ditos operativos eram os responsáveis por essa construção, por esse tipo de construção, né? E tem um detalhe interessante que eu também, na minha pesquisa, descobri, que naquela época havia, até mesmo dentro da maçonaria, uma divisão no sentido de técnicas de construção. Então, os elementos retos da arquitetura eram construídos por aqueles chamados de maçonaria azul, ou maçonaria simbólica. Eles eram responsáveis pelos traços retos da construção. Mas a maçonaria do arco, ou a maçonaria vermelha, né, era responsável pela construção das abóbadas, dos arcos, né, das volutas. Então, existia entre eles a especialização, né, de quem ou de como se construía e quem era especialista em determinadas etapas dessa construção. Bom, aí nós chegamos a um homem que achava que, de fato, a geometria sagrada e a própria a natureza e o conhecimento esotérico, conhecimento de cabala, de outras ciências, de alguma maneira estavam relacionados. E ele ficou muito impressionado a perceber que naquelas catedrais góticas existia mesmo uma perfeição, né, no detalhe, na harmonia da construção, nas suas medidas, né? E ele foi atrás disso, tentando, mais do que entender como aquilo foi feito, tentar replicar um instrumento que pudesse auxiliar nesse tipo de construção. Então, São Nives, que foi do período de 1842 a 1909, tido como ocultista, escreveu alguns livros, né? Ele também acreditava, obviamente, né, na divina proporção, ele sabia que isso é um fato, né? Não era... Ele utilizou desse conhecimento para poder criar, né, o seu invento, que ele veio a chamar de arqueômetro. E ele dizia uma coisa interessante, né? Ele acreditava num padrão, numa proporção matemática implantada pelo Criador entre todas as coisas e fenômenos do universo. Então, observando aquilo que se encontrava na natureza, ele percebeu também, assim como os outros que eu já conversei agora há pouco, a respeito de Fibonacci, também fez essa mesma descoberta.
Saníves, ele não pertencia, pelo menos historicamente, não se tem referência a ele como nenhuma tradição, ele não era ligado a alguma ordem específica, esotérica, né? Mas ele ousou escrever algumas obras inquietantes, no mínimo, né? Porque uma das primeiras que ele escreveu e que ficou famoso por isso foi o Reino de Agartha. E há quem diga, e na própria descrição dele a respeito disso, ele fazia visitas em corpo astral, ele se projetava fora do corpo e tinha acesso a essa cidade sagrada. E lá ele pôde aprender coisas com este povo nessa cidade. Enfim, aí é um comentário que se faz, isso está no livro dele, né? Mas ele escreveu livros também que tratavam sobre, que ele chamou de missão dos judeus, missão da Índia na Europa, missão da Europa na Ásia. Quando ele está falando dessas missões, ele não está falando de intervenções políticas, ele está falando de como um povo interferiu na sua arte, na sua ciência para com o outro, e da importância de que isso gera para o mundo, né? O que isso ia reservar para o mundo futuro em termos de evolução, né? Enfim, mas a sua obra principal é realmente o Arqueômetro, né? E é esse que aí está, é a capa atual do Arqueômetro, produzido pela Madras, né? E é sobre ele que nós vamos falar em complemento ao estudo da geometria sagrada de hoje. Bem, o arqueômetro, em grego, significa arqueo antigo, né? Quando que fala os emertistas, né? O Saníves explica o termo como provindo do sânscrito, né? Arca, que seria o sol, e matra, né? Que teria o sentido da palavra medida mãe por excelência, né? Do princípio, né? Por excelência. Então, por isso ele denominou como arqueômetro. Significa ainda o sinal métrico do dom divino, da substância em todos os graus proporcionais às suas equivalências. Então, o que é o arqueômetro, na verdade? Ele seria um conjunto de vários discos, né? Ou vários discos, que dentro desses discos nós teríamos um ciclo de 360 graus, tá? Dividido em 12 seções de 30 graus cada, e dentro dele você tem combinações de letras hebraicas, árabes, sânscrita, né? Teria também utilizado dentro dele a misteriosa língua que chama de língua primordial, Vatã, que se diz que é uma língua lá do tempo da Atlântida. Enfim, signos zodiacais e planetários, cores e notas musicais. Todo esse conhecimento, todos esses signos, símbolos, né, todas essas coisas, estão nos discos, que a gente vai mostrar na sequência aqui, formando esse invento, essa máquina, podemos talvez até dizer, né, uma máquina de cálculo chamada arqueômetro. Enfim, isso forma um número de combinações harmônicas e que, através dela, você consegue, pensando primordialmente num número ou num nome, né, gerar ou criar uma forma com definições próprias que representa aquele número, aquela vibração, aquele nome. Então, a ideia é de que, por exemplo, quando a gente falava lá atrás, eu citei, olha, nas catedrais eram construídas em homenagem a algum santo, a algum nome, alguma coisa. Se dizia que no tempo dos pedreiros livres, dos maçons, essas catedrais eram encomendadas em cima de uma nota-chave. Na verdade, não era bem a nota-chave, a gente percebe que era em cima de um nome. Então, se uma catedral era levantada em homenagem a Maria, era em cima da vibração do nome de Maria que se construiria esse templo, tá? É em cima da vibração do nome de São Paulo que se construiria um templo, de São Rafael, enfim, do santo que se bem imaginasse. Então, eu coloquei aqui à esquerda uma forma de demonstrar, tá? Isso aqui está num livro
fala sobre desvendando o arqueômetro, tenta mostrar um pouco como é que esses discos se combinavam um em cima do outro, tá? Fala sobre algumas coroas, que são símbolos que cabiam dentro desses discos, mas eu não vou conseguir aqui passar para vocês qual é o sentido desses símbolos, como eles se combinam, porque, sinceramente, até no livro do arqueômetro não se fala exatamente como esse segredo é. Se descreve, sim, a questão dos cálculos matemáticos, se descreve a questão da relação com as frequências, e isso é que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Vou falar um pouco sobre como é que o arqueômetro foi aplicado dentro da parte de arquitetura. Por que eu estou falando só da parte de arquitetura? Porque o arqueômetro, na verdade, ele pode ser utilizado para construir o que você bem imaginar. Você pode construir um templo, você pode construir um cálice, ou pode criar uma música baseada nos princípios de uma letra, enfim, de certas notas, e você gerar notas com arqueômetro baseado num nome, por exemplo, ou um tema, né, específico. E, enfim, as lâminas não vão dizer muito, né? Tem aqui algumas letras para vocês terem uma noção de como era complexo esses discos, né, que traziam aí uma coisa muito misteriosa, mas dá para nós percebermos um pouco aqui de alguns símbolos que referem-se aos signos do zodíaco, né? Também temos aqui a constelação planetária, né? Os símbolos dos planetas. Também estão envolvidos com cores, né? Que automaticamente estão relacionadas a esses números, a essa sequência, enfim. Tudo se relaciona. O alfabeto também hebraico está aqui colocado. Enfim, é uma miscelânea, né, de conhecimentos que ele saberia bem manusear e que leva à construção de um objeto ou de uma igreja. Aqui está as descrições, tá, das lâminas que existem no arqueômetro, mas nesse caso aqui nós estamos vendo uma lâmina que trabalha com som, notas musicais, associada a determinadas cores, tá? Esse é o sistema chamado modo lunar. Quem conhece de música, ele está falando de sistema diatônico bemol. Tá? Nós temos uma terceira lâmina que, já num grau um pouco diferente, vai falar sobre o sistema diatônico B quadro, que ele chamou de modos luminosos, e temos a bandeira arqueométrica, que era utilizada mais para que ele definisse, a partir de certos nomes, certas ideias, as cores que iria utilizar para determinada obra. Então, por exemplo, os vitrais que eram utilizados lá nas igrejas góticas, que são tão lindos também foram combinados a partir desse conhecimento. Tá? Então, não era simplesmente um artista que tirava da sua cabeça a maneira como ele ia criar o vitral. Não, tudo existia uma regra, né? Que, baseado naquele ser que queria se homenagear, fosse Maria, fosse Jesus, fosse quem, em nome de quem se construísse aquela catedral, havia um padrão de cor, havia um padrão de métricas para que se atingisse a vibração do nome daquele ser, daquela pessoa. Também, a última lâmina, que é a lâmina 5, é também uma lâmina de cores, mas é uma lâmina de cores combinadas, tá? Que existia também não só as cores simples, mas as cores combinadas no trabalho do arqueômetro. Bom, esse padrão arqueométrico é interessante. Vocês devem se lembrar que mais cedo eu mostrei um pouco sobre a questão da Ars Magna, né? E que mostrava vários triângulos em posições, em ângulos diferentes, que chamam bastante atenção. E aqui no arqueômetro esse padrão existe, tá? O padrão arqueométrico que Sanibes criou, ele é interessante porque, se vocês observarem aqui, nos triângulos que estão na disposição dentro do arqueômetro, e aqui não é o arqueômetro, tá, gente? Isso aqui é
é um estudo trazido de dentro do arqueômetro, mas que está embasado no arqueômetro, né? Observe que foram mantidos aí as cores, né, para cada conjunto de 3 signos, né, do fogo, no amarelo, da terra, no rosa, para os signos da água, um triângulo fechando aqui, e, por último, o verde no ar. Esta é a mesma disposição que estão os triângulos do arqueômetro. Tá? Esse que eu mostrei aqui há pouco, a primeira lâmina aqui, ó. É a mesma disposição. Tá? Então, nós já estamos aí trabalhando não só internamente com essa simbologia, mas externamente também. Mas tudo isso aqui, eu confesso, eu imagino que vocês devem estar se perguntando, tá, mas ainda assim não entendi nada disso. Sim, até esta parte é só para que vocês percebessem do que era composto esse instrumento chamado arqueômetro. Mas é óbvio que para mexer com esse arqueômetro, conhecer as combinações, deveria entender de Cabala, Vatan, que era uma linguagem muito antiga, hebreu, a parte da alquimia, porque também tem símbolos alquímicos aqui dentro, enfim, e saber como tudo isso se relaciona em algum nível. Então, imagine que, para trazer um nome, e transformar esse nome em um templo sagrado, São Ives acredita que lá os pedreiros livres, os maçons, utilizavam de algum conhecimento em que eles botavam em sincronia estas coisas, essas informações, e conseguiam com isso, após a construção, fazer com que aquela catedral reverberasse um padrão de notas ou de vibrações que fariam com que aquele que adentrasse esse templo se sentisse num estado de vibração conectado com essa energia cósmica, conectado com aquele nome, com aquela palavra, com aquele ser. Esta era a ideia quando os maçons, a pedido dos cristãos, né, faziam, dos católicos, a construção desses templos. E então tudo isso era feito baseado neste crédito, nesta informação de que existem relações entre as coisas, entre as cores, entre os planetas, entre os signos, entre os nomes. E esta máquina tinha por missão fazer com que isso se concretizasse na forma, com que isso se concretizasse no plano físico, né? Saísse da ideia e passasse para o físico num plano vibracional. Mas, assim, em termos de arquitetura, o que foi que São Ives fez, na verdade? Ele tirou do arqueômetro determinadas ideias e percebeu que ele poderia colocar em uma régua, tá? Eu estou colocando aí algo que é bem do nosso tempo, tá? A régua de 3 faces, né? Até hoje é possível você adquirir em livrarias, em artigos de pré-estudantes, né? Uma régua que mantém as recíprocas ligações entre diferentes padrões de medida, né? Mas no caso da régua que o São Ives fez, ele tinha, de novo, né? Na régua de 3 faces, ele colocava o som do alfabeto Vatan, a escala musical e as medidas em metro francês, que é um metro conhecido, né? Então, interessante isso, porque era somente falando dessas equivalências entre vibrações, entre letras, entre nomes, e a gente falando de notas musicais, somente baseado nisso vocês vão perceber como é que foram construídos os templos, no sentido de arquitetura, tá? Não estou falando agora em cores, não estou falando agora em outros aspectos, mas sim de arquitetura, de medidas. Essa régua, por mais que eu tentasse aumentá-la, ela não vai conseguir aparecer dentro do nosso esquema aqui, infelizmente, tá? Mas é para que vocês percebam o seguinte: aqui, o São Ives ele fazia um estudo com relação aos nomes, com relação às letras dos nomes, com o arqueômetro, e em cima das letras ele adquiria uma frequência vibracional, que ele chamava de série verbal. E essa sequência vibracional,
ele colocou nessa régua, nesse instrumento que a gente desdobrou aqui, para a gente entender como é que isso funcionaria, seria mesmo equivalente àquela régua que eu acabei de mostrar. Nós teríamos, a princípio, um nome, que seria identificado, ou uma letra que teria sua identificação aqui, nas frequências calculadas, né, por todo aquele processo que eu falei para vocês. Ele chegaria a um cálculo de determinadas frequências, e essas frequências se harmonizam com essa escala aqui de notas musicais. Tá? Isso aqui é uma escala de notas musicais ao centro. E aqui à direita, nós teríamos essas medidas em metros. O que significa isso? Somente já com esta régua que ele criou, para poder exemplificar o trabalho, ele já conseguiu começar a falar de como é que era possível você construir ou criar, né, objetos baseado nessas medidas. Aqui, olha, é o mesmo princípio. Este é um cálice construído, desenhado por Saint-Ives, tá? A partir da sua régua, baseado em uma nota-chave, e no caso aqui é um acorde formado por Lá, e o T, na verdade, é Dó e Mi. Esse acorde aqui, gente, eu te digo que eu não sou estudante de música, eu toco violão, eu tenho as minhas tendências musicais, mas isto é uma nota, eu fui pesquisar, simulei no órgão, no teclado, e essa é a nota Lá menor. Então, são 3 teclas, né, num piano ou num teclado. E com essas 3 teclas, ele, na vertical, ele faz o cálculo na sequência da nota Lá, nota Dó e nota Mi. E ele consegue obter aqui, mantendo as proporções entre a diferença de espaço entre essas notas, em termos de frequência, ele transforma essas frequências com a aplicação dessa régua em metros ou em centímetros, no caso do cálice, e, a partir daí, ele aplica as devidas proporções, baseado na nota Lá menor. Com isso, ele consegue aqui, olha, nessas separações que você observe que ele usa a escala musical na vertical e na horizontal, tá? Nas mesmas proporções. E onde se encontram as linhas é onde ele consegue abrigar as formas, desenhar as formas, olha. Onde tem o cruzamento de determinadas linhas, ele vai desenhando as formas. E essas formas também, elas também estão em alguns discos do arqueômetro, tá? Também existe a definição de como se chega a essas fórmulas aqui, mas por ser demasiado complexo, não é ser objetivo de a gente estar falando sobre isso, né? Só estou trazendo para que vocês entendam como é que ele saiu da nota musical para o desenho. Então, ó, cada um desses desenhos aqui, ele é obtido, tá, a partir da distância entre notas musicais, que se converteram aqui para ele em centímetros, usando esta reguinha aqui de transposição. Tá? John? Sim, pois não? Por gentileza, nós estamos percebendo o vazamento de áudio do seu ambiente. Aparentemente é do seu ambiente, está um pouco forte. Ah, tá. Deixa eu tentar verificar. Obrigado, meu querido. Desculpe eu interromper. Bom, acho que era a TV aqui. Então, baseado nesse mesmo... Melhorou agora? Está perfeito. Muito obrigado. Okay, obrigado. Então, baseado nesse mesmo princípio, né, nós vamos ver agora a construção das capelas. Tá? É nesse ponto que eu queria chegar. Também baseado na nota Lá menor, tá? Nós temos aqui um exemplo está no livro dele, tá? A mesma proporção que ele fez, tá? Baseado numa capela, a qual ele chamou de Grande Capelle, seria o nome dessa capela. Em cima deste nome, Grande Capelle, ele fez o cálculo das notas musicais, né? Ou seja, o cálculo das letras, que o levou a um padrão em cima do Lá menor, né?
num espaço entre notas musicais, no sentido vertical e no sentido horizontal. Vejam que essa projeção dele aqui, ela está baseada em a distância, né? Ela está vendo a catedral como um todo. Mas nós podemos nos perguntar, mas, poxa, como é que ele conseguiria fazer essa projeção com tanta riqueza de detalhes com um desenho tão pequeno, né? Sim, primeiro porque aí está reduzido, mas ainda tem uma coisa muito interessante a respeito disso que eu vou mostrar na sequência. Mas vejo que aí, ó, todos os objetos contidos na capela, assim como os vitrais, a decoração, seriam adaptados a essas mesmas notas musicais, tá? Para que tudo ressone em harmonia. Então, repito, o fiel, ao adentrar nesse templo, se sentiria vibrando nessa nota-chave e se sentiria dentro do contexto esperado, naquilo que vibra o próprio nome a quem, né, foi dado a homenagear, né? Enfim. Olha, então, como eu estava falando agora há pouco, ele usa uma escala maior, tá, para determinar a capela como um todo, mas se ele quisesse falar só da parte de entrada, se ele quisesse apenas visualizar detalhes da entrada, então ele teria que pegar uma parte desta igreja, dessa capela, e aí dentro dela ele vai dividir em oitavas, tá? Em oitavas. E é interessante aqui, ó, que nós podemos observar a demonstração de como isso funciona no desenho que foi feito aqui por Samires. Aqui, na parte maior, a mesma proporção da nota Lá menor, nós temos, Lá, de novo, né? Lá, Dó e Mi, né? Nós temos a parte vertical da entrada do templo, né? Agora, observe que aqui, ó, em pequenas partes, né, desta entrada, de novo ele utilizou aplicar a mesma nota em uma oitava diferente, tá? Mais e reduzida, para também aqui dentro poder compor os desenhos nas devidas quando as retas se cruzam, elas se tocam, e também nos triângulos que vocês podem observar aqui, ó, esses triângulos são utilizados baseado naqueles discos do arqueômetro, tá? Então eles são formados eles ajudam a moldar novamente por onde deve passar cada traçado, cada desenho, né? E aí você veja que o arquiteto não é mais simplesmente um construtor de templo, ele é um artista, porque além de ele conhecer desses princípios de construção, que tem que tornar um templo forte, um templo com um determinado tamanho e estilo, também tem nas suas proporções os desenhos exatamente reproduzidos com simetria perfeita, que hoje muito dificilmente a gente conseguiria reproduzir com as maquinarias modernas, com aquilo que nós temos hoje na arquitetura. Não menosprezando a arquitetura, mas assim, em termos do detalhe em que foi colocado esse projeto aqui. Veja que nós não estamos falando de metro e de nota musical. Tá? Então, as proporções aqui são repassadas em metros, e de metros esse templo seria construído dentro dessas proporções. Então, quando eu estou falando de nota musical, estou falando dos espaços entre essas notas, estou falando de que o arqueômetro manteve isso, eu estou falando que ele está mantendo a geometria sagrada, está usando esses princípios, está aplicando isso no modelo que se pretende construir. Então, primeiro ele formava o desenho da parte mais, digamos, da parte maior, né, do templo, na arquitetura, que aí você iria ter o local onde ficam os pilares, o local onde ficam as vigas, as canaletas, locais. Ele primeiro desenhava aonde iria ficar cada coisa. Então, um pilar, uma viga, ele iria desenhar onde ficava. Mas depois, num nível de detalhamento maior, ele utilizaria novamente em outras oitavas, também para determinar como é que seriam feitos as proporções dos espaços vazios, dos espaços cheios, aí como é que iria ser os adornos dessas molduras, dos frisos, dos batentes, das canaletas, como é que iria ser esse desenho. Então, ele ampliava isto e colocava em outras oitavas.
Veja que o músico consegue estar limitado em uma escala de até 8 escalas musicais. Mas na nossa visão, para os olhos, nós não temos limitação a 8 escalas musicais. Você vai olhar para uma obra e aquilo ali pode ter infinitas variações, oitavas ali dentro de uma construção de um tempo, em termos de notas, em termos de centímetros, de distâncias, né? Que vai ser entendido pelos nossos olhos como uma coisa maravilhosa, né? Não, então é mais rico em detalhes, né? Aquilo que o próprio som não consegue nos atingir, mas a visão, o visual vai nos atingir. Então nós temos aqui também as proporções dessa grande capela. Observe sempre que é aqui na lateral o desenho mais reduzido, né? Agora com todo o esboço, né? Temos aqui uma escala numa oitava, outra escala em outra oitava. Aqui embaixo também nós temos as escalas em oitavas se dividindo aqui, ó, dentro dessa nota-chave que foi escolhida, que é o Lá menor. Tá? Então, teríamos ao final uma obra que, se fosse consagrada, fosse feita num nível físico, seria semelhante a esta obra que aí está. Então, lembrando que a Grande Capela, pelo menos no que diz dentro da obra de São Luís, ela não é uma igreja construída que você vai encontrar em algum lugar no mundo, mas é a maneira como ele mostrou, como ele demonstrou, por esta régua que ele criou, utilizando os princípios do arqueômetro, que você pode transformar um nome ou uma nota-chave, no caso Lá menor, fazer toda uma construção baseada na escala musical, na proporção com as medidas, né, com o metro, e em si relacionando, de novo, né, isso com outras informações esotéricas, como, por exemplo, o Vatan, né, alfabeto Atlante, ou hebraico também, e dependendo do enfoque, do tipo de construção que você gostaria de fazer, você vai aplicar um determinado alfabeto, um determinado padrão, e chegar à construção naquela nota-chave que você quer produzir. Ok? Em conclusão, eu vou dizer para vocês que eu fiz um resumo para poder ir falando de cada parte, de cada slide que eu estou apresentando aqui, mas, por final, eu não consegui utilizar esses resumos. Então, porque eu sei que o nosso tempo aqui também não é muito longo, mas eu espero ter dado um pouco da visão de como é que, de fato, São Luís utilizou o arqueômetro, essa sua arquitetura, esse seu instrumento para trabalhar com arquitetura, com o propósito de entender como foram construídas essas catedrais góticas. Então, assim, eu tenho, na conclusão, alguns pontos que eu achei interessantes da gente lembrar. Então, a geometria sagrada diz respeito a um padrão em certas formas e coisas encontradas na natureza, não é uma invenção do homem, né? É uma invenção de Deus, né? É a maneira como Deus criou a natureza, como ela se repete em sua criação. Quando uma arquitetura utiliza as divinas proporções, ela está em harmonia com as leis naturais, e, portanto, ela vai refletir essa beleza, essa suntuosidade, né? Aquilo que nos faz bem aos olhos e também ao espírito. Dentro de um templo desse, você sente uma vibração muito forte, que vai estar baseada nesta nota-chave. Então, se um dia vocês visitarem uma catedral gótica, e aqui no Brasil mesmo, vocês podem visitar isso, porque nós temos alguns estilos góticos aqui em Minas Gerais, e, a princípio, se alguém não sabia, o Aleijadinho era maçom, tá? Mas o Aleijadinho era maçom e fez aquelas obras, aquelas estátuas. Ele era maçom operativo, ele era de uma loja operativa em Minas. No Brasil, nós tivemos lojas operativas, tá? Não é somente lojas especulativas. Nós temos loja. O que é loja operativa? É uma loja no tempo em que os maçons construíam templos, construíam algo físico. A especulativa vem do momento que o maçom parou de construir templos físicos e começa a trabalhar na parte esotérica, na parte iniciática, simplesmente. Mas os operativos também trabalhavam a iniciação, e o conhecimento todo só era possível de construção porque eles utilizavam a geometria sagrada, usavam esses princípios que a gente conversou aqui para construir esses templos. E São Luís foi impulsionado a descobrir, tentar retratar como é que eles faziam isso, né? Então, ele demonstrou
por esse instrumento chamado arqueômetro, que é possível, sim, que os maçons tenham criado essas igrejas sob uma determinada nota-chave, uma determinada nota musical. Agora fica uma pergunta, né? Mas se o arqueômetro, quando fui recém-iniciado em maçonaria, tive que fazer um estudo sobre a maçonaria operativa, e me perturbou muito saber que eles construíam os templos e que, de fato, parecia que esse segredo estava perdido em algum canto. E depois, pesquisando mais sobre isso, eu fui descobrir que a época em que os maçons construíram os templos, né, e tinham esse conhecimento todo, eu tinha lido um livro um pouco sobre o arqueômetro e achava que eles tinham construído utilizando o arqueômetro. E eu me fazia a seguinte pergunta: mas se os maçons construíam esses templos usando o arqueômetro, como é que não tem um arqueômetro em nenhum museu dizendo, esse aqui os maçons usavam para fazer a construção dos templos? Ninguém sabe como é que mexe, como é que utiliza, mas eles usavam. Acontece que o St. Ives, ele é posterior aos maçons, e o arqueômetro foi criado por ele. Então, é interessante isso, porque se o arqueômetro é uma invenção posterior à época da maçonaria operativa, né, o que foi que os maçons utilizaram como instrumento, enfim, com um princípio, para conseguirem construir esses templos góticos dentro de um padrão musical, dentro de uma proporção, dentro das divinas proporções, né, sem utilizar um devido instrumento. Que instrumento era esse? Eu não posso acreditar que foi simplesmente um compasso, ou uma régua, ou os demais instrumentos simbólicos da maçonaria. Mas, enfim, fica essa pergunta. Agradeço a vocês, espero ter dado um pouco de visão, né, útil sobre esse período tão curioso sobre o que era o tempo das construções dessas catedrais góticas, né, como é que essas construções devem ter se dado. Segundo St. Ives, que fez esse estudo, que criou o arqueômetro, era esse o princípio. Enfim, é algo bastante interessante de se pesquisar, se estudar. E o principal motivo pelo qual eu sempre falo desse assunto é para que a gente perceba como buscador, ou como iniciado nos mistérios, né, mesmo que num grau mais baixo, porque nós sabemos que a iniciação maior acontece nos planos superiores, mas para que nós percebamos o quanto a natureza, o quanto a criação divina está o tempo todo na nossa frente, nos mostrando que Deus usou matemática, que Deus geometrizou, que isso mexe com alguma coisa dentro de nós, para que nós também possamos pensar nesses princípios e, quando formos criar alguma coisa, também utilizemos disso, procuremos entender como é que eu posso criar utilizando a geometria sagrada. Hoje existem músicos utilizando a geometria sagrada. A maioria das músicas que se utiliza em Hollywood, efeitos sonoros, músicas para diversos tipos de filmes, foram criadas baseadas em princípios de geometria sagrada, tá? Que são os mesmos princípios arqueométricos. É muito interessante pesquisar, você tem muito exemplo disso no YouTube, né? E em outra oportunidade posso trazer para que a gente possa ver essas manifestações também na área de outras artes. O arqueômetro, nós falamos hoje sobre a parte da arquitetura, mas ele também tem a parte das cores, né? E também tem a parte de trabalhar com som. Então, ele podia ser utilizado para também criar música, criar vitrais, como disse o exemplo, enfim, todo tipo de construção que utilize a arte e a ciência. Muito obrigado a todos. Fico aberto para as perguntas. Nós que agradecemos, Frater John. Gostaria de... Só um minutinho. Eu já abro aqui, tá? Eu acho que foi bastante... muita informação para um tempo desse tamanho, né? Mas eu gostei muito das suas conclusões. A última deu um nó, né? Mas as suas conclusões, concordo plenamente, achei fantásticas.
Deixa eu ver aqui quem está. A gente está. Vamos abrir agora o nosso fórum. Eu estou com uma pessoa aqui com a mão levantada, mas eu não sei se é o Frater Floriano. Você estava Sou eu querendo mesmo. falar? Então, Frater Henrique, se você não se incomodar, eu vou passar o Frater Floriano à sua frente, que ele estava já ele não estava conseguindo levantar a mão, tá? Pode ser? Sim, claro. Ok, muito obrigada, então. Frater Floriano, pode falar. A palavra é sua. Bom, primeiramente, eu quero congratular e parabenizar o nosso frater palestrante pela beleza, pela profundidade, pela sabedoria da palestra que ele apresentou. Não só parabenizar, como agradecer também ele ter nos proporcionado nesta ocasião tão maravilhosa, tão maravilhoso trabalho. As observações são 3, não sei se 3 minutos vai dar. Uma é sobre a famosa frase: assim como é em cima, é embaixo, que Cavalion fala. Essa frase muito conhecida é de Hermes Trismegisto, e, se não me falha a memória, está na Tábua das Esmeraldas. Os textos de Hermes Trismegisto estão contidos na obra Corpus Herméticos, que a Ordem Rosa Cruz tem, inclusive, a sua obras publicadas. Então, é obra atribuída 3 vezes sábio. O Cavalion é uma obra maravilhosa, porque foi produzido por 3 iniciados. Um deles é muito sabido, agora o nome não me recordo, porque eu não estou na minha casa no Rio de Janeiro, eu estou em Brasília, passando uns 2 meses e pouco aqui com meu filho. Mas o Cavalion é exatamente como é que se diz? Sobre a obra de Hermes Trismegisto, né? Que tem um nome de Cavalion porque a Cabala é hebraica, né? Mas nós sabemos que os hebreus, na verdade, eles foram os que expandiram, né, o conhecimento esotérico do Egito, porque foi passado a eles através do príncipe lá, né, egípcio. Agora, falei a memória, o nome dele é muito conhecido, né? Ele foi criado pela uma princesa que pegou ele das águas lá. Outro é sobre o fogo, né? Na vertente anterior, que é a ordem, agora a vertente da ordem é ocidental, a anterior era oriental, que era baseado na tetra de Pitágoras. Havia num determinado grau da ordem, o mestre falava umas palavras,
texto da antiguidade e dizia que a água produziu o fogo e provava isso no templo. Ele pegava um copo d'água, bebia um pouco da água e jogava na urna da Vestal a água na urna da Vestal. E o fogo saía em labaredas da urna da Vestal. E, finalmente, é sobre os sons vocálicos, Eu sei que hoje tem jogo do Fluminense. que, na verdade, vôlei, são, mas não consegui na achar. antiguidade, era o som das Fluminense e vogais, vôlei. Era hoje. os sons Mas eu não vocálicos. achei em lugar nenhum. Que é Frater Floriano, só um então, minutinho, não está muito alto o som atrás de você, que é só você que está com o áudio aberto e estão falando muito alto aí, a gente não está conseguindo te entender muito bem, tá? ok. Então, as vogais são A, E, I, O, U, que, na verdade, é o nome de Jesus. I, E, O, U, A. Em que o A é o princípio, o U é o fim e o I é o meio. No Bhagavad Gita, nós encontramos Krishna dizendo a Arjuna: eu sou o princípio, o fim e o meio. E finalmente, sobre os autores da obra O Cabalhon, são três iniciados. Esses três iniciados, um é conhecido. Eu não me lembro o nome dele agora, porque a minha memória já não é a mesma, né? Eu não tenho como isso, porque isso eu tenho lá no Rio. O primeiro iniciado é muito conhecido, os outros dois não se sabe. Eu acredito que um desses seja o nosso primeiro imperator do Harvey Spencer Lewis, porque eles são da mesma época. É muita coincidência. Muita. E o terceiro não se sabe quem é. Bom, o segundo, um deles eu acho que é o nosso primeiro imperator. Bom, eram só essas as observações que eu tinha a fazer. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Caiu. Frater Floriano. Inclusive, eu estou ouvindo vocês, mas caiu tudo, fechou. Ok. Se você... Frater Henrique, por favor. Boa noite, John. Boa noite a todos. A maioria de vocês não me conhece. Eu sou irmão do John na augusta e respeitável loja simbólica Luz do Planalto Central, aquele ARLS. John, eu gostaria que você explicasse e expandisse o conceito de universo positivo. Eu consigo perceber que o nosso cérebro tem uma orientação ao positivo. Ele consegue compreender muito mais facilmente expressões positivas do que negativas. Eu vou explicar isso, ilustrar com 2 exemplos. Um, nos nossos programas de computador. Nós usamos muitas expressões lógicas, né? O if, then else, do, while, etc. E é uma recomendação, é uma boa prática, né? E a gente percebe isso com muita facilidade, que é mais fácil compreender expressões, dizer que é diferente do que não é igual, por exemplo. Então, ou seja, a lógica positiva é melhor compreendida. Um outro exemplo foi quando eu li num livro há muito tempo, e eu gosto de ler prefácio, introdução, e o autor, de quem eu gostava muito das palestras que eu ouvia, aí eu li o livro, o primeiro livro que eu li dele. Ele gastou 1,5 páginas dizendo que o livro não era. E foi frustrante, em lugar nenhum, ver o que o livro era. Tá? A partir daí, eu
eu passei a me policiar para eu usar affirmative sentences, né? Então, isso é um ato, um policiamento que eu tenho há muito tempo. Então, eu consigo perceber essa orientação ao positivo no nosso cérebro, que provavelmente é uma representação do universo positivo, né, que você se referiu. Então, assim, você pode expandir esse entendimento? Obrigado. Então, primeiro, complementando aqui o comentário do nosso frater, que falou anteriormente, né? O nome de um dos iniciados que escreveu o Cavalho é William Walker Atkinson, e depois dele teve mais dois, teve mais um outro, e um homem e uma mulher. Né? Mas, na verdade, quem mais falou sobre a questão do Cavalho foi o William Atkinson, e a frase que eu coloquei lá, né, em cima como embaixo, na verdade, é a primeira lei das 7 que está no Cavalho, e, na verdade, é para a gente se reportar e lembrar um pouco disso, quando eu falei eu mostrei para vocês que está na nossa digital, não é, a geometria sagrada, assim como está lá numa galáxia distante daqui. Então, como é em cima nas coisas maiores, como é embaixo. E como é no mundo espiritual, como é o retratado aqui. Né? Foi nesse sentido. Já na pergunta do irmão Henrique, muito obrigado pela sua presença. Irmão Henrique é o primeiro vigilante da nossa loja, né? É o vice-presidente da loja nesse momento. Temos ajudado muito no nosso trabalho. E, então, irmão Henrique, a questão do positivo, né, que foi citado, é porque, na verdade, existe a dualidade, né? A gente sabe lidar com a questão de dualidade, mas alguns pensadores, quando trouxeram essa ideia de que não existe, como você dizer, uma coisa negativa dentro do universo, entenderam aquilo que o próprio Cabalho também, se quiser voltar no Cabalho, porque a gente acaba caindo nisso mesmo, né? Retrata, né? Que a deixar de ver aquele paradoxo de Deus, Criador e criatura, o Criador e o criado. No momento em que você observa que você não é algo que está abaixo do Criador, no sentido de isolado do Criador, mas sim é parte dele, e é isso que todos os estudos herméticos e ocultistas ou esotéricos tentam nos mostrar, tá? E as ordens esotéricas tentam mostrar, é que nós somos parte desse Criador. Então, aí nós começamos a compreender e olhar o universo como no sentido de que estou dentro do Criador, estou dentro da mente do Criador, é o que diz o Cabalho. Se Deus é o início e fim, ele é o princípio e o fim, e nada existe antes dele, nada existe depois dele, a pergunta filosófica é: de onde ele tirou tudo para construir o universo? De onde ele tirou o material para construir o universo? De um pedaço dele? Não, porque se ele tirou de um pedaço dele, ele deixou de ser Deus, porque ele precisou de usar pedaços dele para poder criar o universo. Então, a reflexão do Cabalho não se trata exatamente isso, de dizer aquilo que falou Hermes Trismegisto, né, na obra refletida aqui pelo William Atkinson, que é Deus não tirou nada de lugar algum. Ele nos tem na sua mente. Nós estamos dentro da mente universal do Criador. E por estarmos na sua mente, e porque a sua mente determina padrões e leis que são imutáveis, mas que têm certa lógica, que é matemática, inclusive, uma das primeiras coisas que você vê nessa manifestação de perfeição do Criador na sua mente e na sua obra é exatamente a geometria sagrada. Não é? Se você olhar para uma coisa bem pequenininha dentro do ser humano, que é o DNA, ele é uma espiral. Nós começamos lá de baixo já com a espiral. É uma coisa incrível, que toda hora estão nos mostrando a espiral. E como nós demoramos a compreender isso, né? Mas, irmão Henrique, a ideia é essa, o todo positivo, é que na mente do Criador não existe o que é negativo, o que é tenebroso, o que há. E isto é uma coisa criada pelo homem encarnado, pelo homem em um certo nível de vibração, em que ele percebe dualidade. Dualidade, sim. Negativismo, não é? É preciso haver o claro, o escuro, é preciso haver o verde,
o vermelho, é preciso haver os opostos, digamos, de alto nível, mas os opostos se completam, o próprio Caballo explica isso depois. Então, assim, nesse sentido de universo, que nós estamos dentro de um Deus, né, que nós somos parte dele, e a sua criação também, é que não existe o negativo. Existe o todo positivo, existe o todo infinito, existem as possibilidades de criação e de evolução. Grata, Frater John. Frater Henrique, desculpe eu não saber a sigla toda. Eu não sou de fazer essas falhas e sou filha e sobrinha de maçons. Então, Então é imperdoável. imperdoável. Pois é. Brincadeira. Eu vou me informar melhor da próxima vez. Você é a nossa sobrinha, mestra. Pois é, justamente. Ô, irmão Henrique, obrigado, John. a Dione é, no momento, a mestra da nossa loja. É o que equivaleria a dizer venerável mestre, né? Da loja Rosa Cruz do Distrito Federal, tá? Ela que está nesse período aí de pandemia lutando aí para a gente ter todos esses trabalhos que eles estão trazendo para a gente, muito importantes e que tem alta significação dentro do trabalho Rosa Cruz, a mestra Dione. Grata por sua participação, irmão Henrique. Frater Bedran, eu vou passar a Sra. Valéria na sua frente, ladies first, tá? Com todo gosto. Vamos lá. Muito obrigada, Soror. Mesmo porque depois do Frater Bedran falar, acho que eu não vou poder falar mais nada, né? Mas, enfim, cumprimentar o nosso Frater John, não o conhecia, parabéns pelo trabalho, Frater. E esse tema que você trouxe me é muito caro, eu gosto muito da questão das catedrais góticas, apesar de que eu confesso que a minha ignorância em dois sentidos, eu não entendi muito aquele instrumento, é muita matemática para minha cabeça, viu? Eu sou da área de humanas, então para mim foi muito difícil entender alguns desenhos aí, mas pelo menos conhecemos a existência e soubemos do Sanivre, muito, muito interessante, são os precursores de muita coisa aí. Mas a minha pergunta para o Frater, aproveitando que o Frater é maçom, e eu também confesso que eu sei o básico a respeito da maçonaria, né? A Sra. Johnny está rindo porque você tem mais familiaridade aí, eu não tenho tanta. Apesar de que eu sei que nós temos muitos fráteres que são maçons aí, são os irmãos maçons. Mas é uma coisa que me veio enquanto o Frater falava e que a gente realmente tinha já um certo conhecimento, se os maçons na época, né, das guildas, né, o Frater bem explicou o que era a maçonaria operativa, né, eles, entre aspas, eles serviram, né, a Igreja Católica na construção dessas magníficas catedrais, desses monumentos lindíssimos, né? Eu fiquei me perguntando por que ao longo da história, e não sei se eu também estou correta nessa minha informação, mas é o que já me passaram, né, algumas vezes, que a Igreja Católica hoje, ou de algum tempo, tem alguma restrição à maçonaria e mesmo a nossa ordem. Isso eu já coloquei outro dia numa outra live, né? E, enfim, é mais um esclarecimento, e se eu estou correta ou se isso não faz sentido, por favor, se o Frater puder me esclarecer, eu agradeço. Mais profunda. Profunda. Pois na verdade, a questão da maçonaria, ela começou a realmente a preocupar um pouco, né, o mundo católico, porque na verdade não começou pela maçonaria, começou pelos templários, né? Quando a própria igreja cria os templários, depois de um determinado momento, um papa manda exterminar os templários. Por que ele mandou fazer aquilo, né? Houve um determinado escritor, eu não sei precisar qual foi o período, que era membro do alto clero da Igreja Católica, e ele escreveu, ele era muito ligado à Igreja Católica, ele se tornou maçom, tá? Vai me falhar o nome agora, mas ele
escreveu esse livro dizendo uma série de coisas estranhas sobre a maçonaria, mas foi uma Clemente, encomenda. Esse é o Papa. Mas quem escreveu o livro falou muita coisa equivocada sobre a maçonaria. Falou sobre o Bode de Mendes, falou sobre satanismo, colocou que sabia de rituais que eram secretos na maçonaria e que tratavam exatamente disso. Ele mentiu. Ele chamou repórteres na época, jornalistas, para falar sobre isso, escreveu seu livro, ficou famoso, se divulgou amplamente isso, mas ele mentiu. Depois ele se arrependeu, chamou de novo, todo mundo falou assim, olha, aquilo que eu fiz foi uma ilusão, eu não queria escrever aquilo, eu estou falando mal dos maçons, mas na verdade era mentira minha, eu fiz isso por encomenda da igreja. Só que nesse momento que ele chamou todo mundo para falar da verdade, ninguém foi. E aí ficou a pior da história, né? Então, assim, é muito estranho mesmo, porque a igreja, como a Sora bem falou, ela contrata os maçons para construir e depois sai perseguindo eles, né? Mas houve, de fato, um rompimento maior, né, nesse período. Acredito que era pelo mesmo medo daquilo que aconteceria com os templários se deixasse eles seguir a linha deles, tá? O medo de perder o poder, né? Nós sabemos que durante muito tempo a Igreja Católica brigou por não perder o poder. E como nós saímos do tempo medieval para o tempo moderno, e a gente vê os maçons deixando de ser operativos, nós acreditamos que também que, assim como o arqueômetro de San Ives, não pensem vocês que no arqueômetro, no livro Arqueômetro, San Ives está falando exatamente de como funcionava a máquina. Ele está falando como ele faz os cálculos para chegar nas notas musicais. Ele está falando das proporções, ele está falando de uma série de coisas, tudo altamente explicável e cientificamente provável. Agora, ele não vai falar sobre os discos, como ele manipula, como ele chega nessa sequência, ele não vai falar. Por um motivo muito simples, porque você pode utilizar aquilo para, imagine, ter poder, ter dinheiro, né, de uma maneira equivocada. E ele não quis que isso acontecesse. Inclusive, San Ives não publicou o livro, ao contrário do que muitos pensam. San Ives não publicou o livro. Ele morreu, o livro ficou guardado, e os seus seguidores que falaram, temos que fazer alguma coisa que material. E o Papus é que foi lá e financiou, juntou todo mundo e fez a publicação do livro, tá? Foi uma compilação, cada um juntou um pedaço das coisas que tinha, dos desenhos, de tudo mais. Esses desenhos, na verdade, foram feitos por um outro irmão dele, uma outra pessoa que era muito ligada a ele, né? E eles juntaram tudo isso numa obra só que chamaram de O Arqueômetro, mas o livro não foi divulgado, não foi publicado por San Ives, não foi. É impressionante isso, né? Mas que pena que na história muita coisa se perde, né? E a gente vê que a ligação da maçonaria com esse lado da Igreja Católica também se rompeu, infelizmente. Mas cabe dizer que desde que a maçonaria especulativa surgiu, tivemos vários clérigos e padres maçons, e temos até hoje, ó, assim como pastores. Interessante. Muito obrigada. Não sabia disso. Gratidão aí por tudo. Muito obrigada. Paz profunda. Grata, Valéria, por sua participação. Frater Bedran, por favor. Frater John, não posso dizer que é uma surpresa, mas posso dizer que preencheu todas as expectativas quem o conhece. Frater John é parceiro de saraus de conversa sobre os ensinamentos de Rosa Cruzes. Imenso prazer e gratidão, Frater. Muito obrigado. A minha contribuição hoje são sempre sugestões de pesquisar alguma bibliografia, mas hoje tem um componente meio incomum. Eu acredito que todos aqui conheçam um desenho animado do Walt Disney chamado Pato Donald no País da Matemágica, ou Matemágicalândia. Quem já viu, e faz muito tempo, veja novamente, depois dessa palestra, depois do que estudou na Ordem Rosa Cruz, ou que conheceu sobre geometria sagrada, inclusive. Para o Ocidente, cristalizado na nossa academia, acho que ainda chamam assim, o mesmo pai da música é o pai da matemática, Pitágoras de Samos, que consta em sua biografia, uma das melhores, a gente parece que não tem tradução aqui no português, mas é de Jean Blicot.
em que se fala que ele passou pelo menos 20 anos no Egito, não é? Então, nesse desenho animado, vocês vão ver o Pato Donald entrando numa sessão secreta dos pitagóricos, recebendo inclusive na palma da mão um carimbo com pentagrama. E por aí vai. Vai mostrar a Fibonacci, o retângulo dourado, numa demonstração de desenho animado que fica muito claro da gente perceber e depois ajudar a construir mentalmente. Conheci matemáticos que se tornaram matemáticos por causa desse desenho. O Disney tem uma influência poderosa, assim como o Carl Sagan teve no direcionamento para a ciência, principalmente quando ele ainda era vivo, o Walt Disney. Nesse desenho tem muitas coisas. Mostra o Nautilus, o fantástico animalzinho que tem concha, que tem a explicitude tridimensional do Fibonacci. E muitas coisas que são interessantes. O arqueômetro, quando eu faço uma reflexão muito superficial, mas assim, procuro subir o helicóptero, como eu costumo dizer, no aspecto amplo, parece ser uma cristalização de uma sequência de princípios. Tem alguém compartilhando uma tela, digna mestre? E, enfim, e que já existiam. Isso talvez responda como o arqueômetro, como instrumento representativo das técnicas, capazes de colocar em harmonia os princípios cósmicos, as leis da natureza, que regem ou regeram as construções góticas, pode levar para uma resposta. Experiências que foram feitas por um maçom português chamado Leterre, que escreveu um livro que foi caçado, queimado, e tinham 4 ou 5 no Brasil. Hoje, se não me engano, em sebo, deve ter os 6 ainda na estante virtual, mas a Madras publicou com um nome diferente. Chamava-se Jesus e Sua Doutrina. Uma parte é a revelação de atos como o que acabamos de ouvir na época medieval, da Inquisição, da Igreja Católica, e a outra parte tem uma fala sobre o arqueômetro e mostra uma experiência com som, que construiu em cima de uma placa metálica com uma substância química em pó. O som, fazendo a placa metálica vibrar, desenhou o grau, muito parecido com aquilo que o Frater John mostrou. Então, existem hoje no YouTube vários vídeos em que colocam caixas de som acopladas em placas metálicas com areia peneirada ou outro tipo de grãos que desenham formas absolutamente perfeitas. Quem se lembra do momento em que a Ordem Rosa Cruz ensina a cristalografia, muito rapidamente para elucidar isso, talvez deseje dar uma olhada nisso. Para concluir, o conhecimento que eclodiu, que chamou a atenção, que foi colocado nas mãos de Saint-Yves d'Alveiva, na época que ele viveu, parece estar sempre querendo despontar na história da civilização e tem inúmeros testemunhos ainda remanescentes por toda a face da Terra. Nós podemos falar das 3 pirâmides no México, que as 3 pirâmides principais no Egito, a cidade de Tiahuanaco, os Olmecas, enfim, as construções que sobreviveram. Para falar só na pirâmide de Kelps e outras, o número φ está lá, num registro que basta uma civilização que aprendesse a contar nos dedos e aprender a fazer cálculos de proporção. Nos cálculos da proporção, na medida da câmara do rei, se encontra o φ. O chamado sarcófago, que não tem como ser um sarcófago, porque mal cabe um corpo lá dentro, imagine todas aquelas monte de camadas de madeira, prata, ouro, que às vezes eles faziam, fora as bandagens. Isso sem comentar que seria a única tumba que não tem uma inscrição, nem qualquer vestígio como tumba. E a céu aberto, as outras todas estão escondidas, etc. Mas o que está em aberto são as proporções matemáticas fantásticas, incluindo o φ, que constrói a sequência de Fibonacci. A parte externa do sarcófago na Câmara do Rei é exatamente o dobro do volume da parte interna. Eles brincavam com os números, mostrando com absoluta clareza. E assim como o Saint-Yves d'Alveiva mostrou a harmonia e a equivalência, também falada pelo professor do Frater John, que é uma questão de pura oitava, Rosa Cruz e sabem, provam e fizeram em laboratório isso no início do século passado.
em que é uma questão só de oitavas subindo, e você encontra as proporções entre som e cor. Dr. Harvey Spencer Lewis fez um órgão chamado Sonovox, em que cada nota musical acionava a sua correspondente exata na oitava infinitamente superior de luz visível. Voltando às pirâmides, elas estão registradas com base em proporções absolutamente encontráveis por qualquer civilização que aprendesse a pensar. Então, esses vestígios eles estão em todas as partes. A palestra de hoje nos convida a conhecer um pouco mais. A Profecia Simbólica da Grande Pirâmide, um livro esgotado, parece que vai voltar, é de autoria de Harvey Spencer Lewis. Outras obras de jornalistas que falam sobre as pirâmides, sobre essas proporções, estão espalhadas em toda a face da Terra, trazem à tona que o arqueômetro, o medidor daquilo que é muito antigo, na verdade é um instrumento que veio tocar a trombeta para que nós, com mais essa pista, despertemos para um legado que está registrado em rocha, em pedra, em construções em todas as partes do mundo. Paz profunda a todos. Muito obrigado mais uma vez, Frater John. Mestre Johnny, eu gostaria de registrar a presença do meu pai, Nossa, que não é nem Rosa Cruz e também não é maçom, mas ele aceitou o convite para estar na minha palestra, o Valfrido, que está aí Valfrido Santos, ele é de Curitiba, né? Está mais perto lá da grande loja do que a gente. seja Mas obrigado bem-vindo, pela Sr. presença, Valfrido. Um prazer recebê-lo aqui. E eu acho que o Frater Bedran foi o último aqui, que eu não vi mais ninguém com a mão levantada, mas tem muitas pessoas que agradeceram, elogiaram muito a sua palestra, Frater John. E nós tivemos 70 participantes. E se a gente deixar, isso aqui vai varar a noite, né? Com perguntas. Tem bastante coisa aqui, muitas pessoas, o Frater Redaeli colocou bastante coisa, assim, algumas dicas, né, que ele dá aqui. Também ele colocou bibliografia, tá? Depois eu vou disponibilizar para quem quiser, ok? Digno mestre, Pois me não? permita, um dos participantes no chat citou o livro Os Grandes Iniciados, de Eduardo Chouret. Eu gostaria de lembrar que uma grande Rosa Cruz, esposa do Imperator Emérito, escreveu o livro As Grandes Iniciadas. Porque o nosso prelado Eduardo Chouret não colocou uma mulher. E desde Nefertiti, pelo menos nós sabemos, que elas habitam a elevação cósmica tanto quanto os homens, né? É um livro muito bom, Os Grandes Iniciados. Eu citei porque esse outro complementa de uma maneira espetacular. Agora que eu vi aqui que estava no final. E o Frater Redaeli colocou Planolândia, um romance de muitas dimensões. Edwin A. Abbott. Ok? Frater John, eu queria agradecer em nome da loja, Rosa Cruz Distrito Federal, em todos nossos membros, nossa equipe, a sua disponibilidade para fazer essa palestra. Ela vai ficar disponível na nossa página, né, da loja, no nosso canal do YouTube. Entrem lá, inscrevam-se, fazer propaganda da loja. E, assim, nós vamos querer mais uma, né? O ano que vem a gente está preparando mais coisa aí, vamos lá. Vamos ver se no ano que vem a gente pode trazer, eu vou trazer algumas obras no campo musical, em que se utiliza a geometria sagrada, se utiliza esse princípio, entendeu? A gente vai poder ver. E também o Frater Bedran citou aí os sons, eu tenho aqui um vídeo da placa, também vários vídeos com areia colorida, areia normal, é interessante isso, essa nota musical como desenho. Sim.
Tem uma soror aqui que falou que ela acabou de fazer um curso sobre catedrais góticas, né? E não sei se foram só catedrais, mas ela disse que trouxe muito mais elucidação para ela. A palestra, né? Conseguiu elucidar muito mais as coisas para ela. Eu vou fazer um último comentário. Pois Eu não. pesquisei a respeito da Catedral de Paris, Notre Dame, que, infelizmente, grande parte se perdeu no fogo, recentemente, uma grande perda. É uma catedral que levou aproximadamente 400 anos para ser construída. As pedras que formam a lateral da catedral, os muros, elas foram colocadas mediante um princípio que somente hoje se conhece, somente hoje se percebe de vibração de determinadas pedras que você coloca em determinadas posições. Se conhecia naquele tempo as pedras ao redor, sem contar a catedral construída pelos maçons em si. E os vitrais, na época, vejam, não foi construído pelos maçons, mas existia uma guilda que construía os vitrais, e eles usavam o mesmo princípio. Isso é impressionante. Então, onde que foi parar esse povo todo, esse conhecimento todo? A maçonaria passou esse conhecimento para dentro do templo maçônico. Em toda a simbologia do templo maçônico está refletida aquilo que grande parte está no arqueômetro, com exceção do alfabeto Vatan. Mas os demais princípios estão lá. Tanto alquímicos, quanto planetários, quanto dos signos, estão lá. É só entrar no templo maçônico que vocês vão perceber isso. Né? Não posso falar muito, senão falo demais. Mas é isso. Obrigado. Eu agradeço. Mais uma última coisa, a senhora Valéria, você tinha falado que tinha uma pessoa de Ribeirão Preto, é a senhora Patrícia, ela disse que é a primeira palestra que ela assiste, que ela iniciou agora, afiliou agora, né? Então seja bem-vinda à nossa comunidade, senhora Patrícia. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos e vamos... a semana que vem a gente tem uma outra palestra, que vocês estão todos convidados. Quem quiser, só nós fazemos divulgação em vários canais aí. Quem quiser participar. Digna mestre. Pois não. Digna mestre, só um instante. Só um instantinho. Eu ia esquecendo isso. Sorores e fratres que estejam interessados em conhecer mais sobre geometria sagrada, a Universidade Rosa Cruz Internacional está com um curso livre na faculdade. Tá? É um custo bem pequeno, mas tem um curso livre, quer dizer, não é um curso associado a uma graduação. Tá? Qualquer um pode fazer, e vai se falar de história, de conhecimento da geometria, como é que isso tudo começou, sobre os símbolos, como é que os símbolos refletem dentro do ser humano. Eu pesquisei algumas coisas de lá, né, para me basear em termos quando a gente falou de Fibonacci, enfim. E tem muito falando sobre templos também, especificamente, né? E lembrando que não são só os templos católicos que foram construídos em cima desse padrão, tá? Os templos das tradições esotéricas também são construídos, obviamente, em cima desse padrão. Então, tanto os templos Rosa Cruz, os templos maçônicos, e o Templo de Salomão, né, que foi o primeiro templo construído para abrigar a Arca da Aliança, todos estão dentro desse padrão arqueométrico, desse padrão da geometria sagrada. Okay? É só vocês observarem um pouquinho algumas dimensões dos templos, vocês vão perceber que estão construídos assim. Interessante. Era só uma observação rápida, Digna mestre, que quando o Frater John comentou da representação terrena, no plano terreno, plotando as catedrais góticas e a correspondência com constelações, o meu pai tinha um mapa das principais catedrais góticas desenhando a constelação de Virgo. A Virgem Maria era a representação exotérica do núcleo superior dos Templários, que era iniciado, e que conhecia o que agora nós estamos voltando muito devagar a lembrar a herança do sagrado feminino. Então, eles deixaram recado até desse jeito. Não é? As palestras parece que vão se encandeando. Muito Frater obrigado. Bedran, por favor, coloca o endereço nosso da página da loja. Você tem aí? Eu coloquei só agora do canal do YouTube.
Eu vou colocar da página da loja, Por dignamente. favor, tá, a senhora Leni que está perguntando, coloca aí para gente, por favor, tá? Agradecida. Parabéns pela palestra. Eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Parabéns. Muito obrigada por sua participação, senhora. Eu que agradeço. Então, vamos lá? Bom, Frater Bedran colocou no chat aí. Isso. Lembrando Tá. que neste link tem também o link para o canal do YouTube, onde estão todas as palestras, exceto as duas últimas, a penúltima já está subindo também, e em breve a do nosso Frater John. Ok. Vamos lá, então. Agora nós vamos, como a gente sempre, a loja Recife copiou da loja Guarulhos e nós copiamos da loja Recife, né? Então a gente termina sempre com o passo profunda no 3, 2, 1. Frater. Senhora Valéria, faz pra gente. Vamos lá. Que honra, muito grata. Então, vamos lá. A gente faz uma contagem, né? Só para explicar, Isso. e todo mundo faz conjuntamente, né? O Paz Profunda, né? Frater Nelson já está lá cumprimentamos. preparado, já. Vamos lá. Tem que abrir os microfones. Tem que abrir os Vamos lá. microfones. Desligou? Todo mundo já está habilitado aí? Tá. Acho que sim, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, 3, 2, 1. Uma paz Profunda. Profunda. Gratidão por tudo, Sr. Johnny. Obrigada. Nós que agradecemos a todos vocês. Fiquem com Uma Deus. boa noite, Até uma boa breve. semana. Até breve. Boa semana. Até breve. Mais uma vez, excelente palestra. Obrigada. Acabou. Boa noite para todos aí, gente. Boa noite.